E a gente volta a falar sobre o conflito no Oriente Médio nessa edição do Fast News. Segundo a mídia local do Irã, o órgão composto por 88 ayatolás já decidiu quem será o sucessor de Ali Khamenei, que morreu durante os primeiros dias de confrontos com os Estados Unidos. Vamos conversar agora ao vivo sobre esse assunto, é claro, os impactos dessa guerra com a Mariana Maranhão, professora de Relações Internacionais. Professora, seja muito bem-vinda e, é claro, um prazer falar com a senhora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no Fast News. Professora, eu quero ouvir, é claro, a sua análise em relação a essa escolha que já foi feita para o sucessor de Ali Khamenei, que morreu, durante os bombardeios no último sábado lá no Irã. Foi um processo de sucessão que levou cerca de 9 dias, mas ainda não foi revelado o nome. Então, ou seja, a gente não sabe que tipo de líder teremos pela frente e como ele vai suceder, como ele vai se comportar diante desse enfrentamento que está tendo em relação aos Estados Unidos. Essa situação da sucessão do Ali Khamenei, como eles foram pegos de surpresa, foi algo ainda incerto, porque nós não temos o nome confirmado. Uma das possibilidades é justamente o filho, do Ali Khamenei, que seria o sucessor, para não ter uma mudança tão radical da ideia ali dos ayatolás. Mas ainda como não se está confirmado, as especulações são muitas, porque talvez diante desse contexto pudesse vir alguém ainda mais radical. Só que a esperança dos Estados Unidos e Israel, por isso que eles falam que talvez seja um movimento de 4 semanas, de 4 a 5 semanas, é que eles consigam a negociar com esse sucessor, algumas regras para se evitar de um conflito mais prolongado ali entre os países, para tentar se pacificar a situação. Professor, é claro, você tocou num ponto importante, Independentemente de quem assumir agora ou quem for o líder supremo do Irã, pode ter uma postura, uma visão ainda mais anti-Ocidente, mesmo assim vai ter que negociar com os Estados Unidos. Como é que você vê essa possibilidade ou até mesmo as estratégias do Irã na tentativa de ter algum ganho político ou econômico em relação a este conflito? A situação do Irã, nesse momento, é porque ele não tem condições de fazer o conflito sozinho. Ele estava esperando que alguém o ajudasse. Muito se falava sobre a questão da Rússia, mas a Rússia não tem condições porque já está no conflito há 4 anos ali com a Ucrânia, então não teria como deixar de lado a Ucrânia para vir auxiliar o Irã. Até é importante falar que muitos os drones que estão sendo utilizados ali para a Rússia são fornecidos pelo Irã, e aí agora vai ser ao contrário, ele não vai ter condições também, o Irã, de fornecer drones ali para a Rússia, e a negociação provavelmente ela vai ter que acontecer, porque o Irã sozinho não vai conseguir. Ele até atacou os países ali supostamente aliados dos Estados Unidos e de Israel para tentar ter uma resposta dos países, para ver se eles não entrariam no conflito com ele, mas não, até o momento não é a realidade. A resposta que nós estamos tendo, infelizmente, é ali dentro da região do Líbano, no Líbano, em virtude do Hezbollah. O Hezbollah sim está dando respostas, mas é um grupo terrorista que era financiado pelo Irã. Então, esses 9 dias que nós já temos de conflito é uma realidade assim preocupante, mas que os Estados Unidos ainda está contra-atacando. Já vimos que o Irã diminuiu muito os contra-ataques, Então, a realidade para os próximos dias ainda é incerta. Estão esperando, para saber quem será o sucessor, para ver qual vai ser a frente de resposta e as possibilidades de negociação. Professor, é claro que o ambiente interno também dos Estados Unidos, há uma certa divisão, uma racha, integrantes do MAGA, o movimento, Make America Great Again, fazer da América grande de novo. Muitos apoiam Donald Trump, outros não apoiam que os Estados Unidos se envolvam em outros conflitos, outras guerras, devido a vários motivos, entre eles os custos que tem, Questão com armamento, com a logística, com o investimento com o alto custo que poderia ser investido internamente, e de apoio, inclusive, a outros setores da economia norte-americana. E essa divisão interna acaba também colocando o Donald Trump meio que numa sinuca de bico ali, podemos dizer assim, ficar em cima do muro. Como é que a senhora vê essa pressão interna e de que fato o Donald Trump vai tentar, pelo menos, aí costurar uma saída? Tentar, pelo menos, resolver essa guerra no menor tempo possível, mas, ao contrário, pelo menos pelo outro lado, o Irã tenta prolongar o máximo possível para ter ganhos ou, pelo menos, para desgastar Donald Trump? Essa realidade
a divisão de opiniões dentro dos Estados Unidos acontece, principalmente porque estima-se que essa guerra está tendo um custo de 900 milhões por dia. Então imagina o que já foi gasto nesses 9 dias, né? Porque eles falaram que nos 6 primeiros dias foi 3,9 bilhões de dólares. Então, assim, é um gasto onde, tecnicamente, poderia ser investido em outras frentes, além da questão do custo humano, né, que tem ataques, os norte-americanos ali estão sendo abatidos, apesar que o número foi pequeno ainda, né, de norte-americanos que já vieram a morrer com esse conflito, mas a realidade o Trump ele quer um conflito curto. Mas eu confesso que nesse momento eu lembro lá do ideal do Putin, né? Que ele falava, não, ele ia ganhar a guerra com a Ucrânia em 6 dias e não foi essa a realidade. É um conflito que já está há 4 anos. Lógico que falar dos Estados Unidos ali no Irã vai envolver uma outra questão. Por quê? O Trump já falou que ele não vai colocar soldados em terra, não vai ter invasões terrestres. Então, como que seria essa possibilidade de sucessão de governo? Como que vai ser toda essa situação? Então, esse é um ponto hoje muito delicado, porque internamente ele não está tendo um apoio de todos e ele quer finalizar tecnicamente, sair vitorioso desse combate ali com o Irã. E é importante já lembrar que não é a primeira vez, porque aconteceu esse ataque ao Irã também no ano passado, quando ele deu resposta em virtude ali da situação do conflito Israel e Hamas, né? Que a gente sabe que o grande ponto hoje do Irã é porque o Irã era o financiador dos grupos terroristas ali do Oriente Médio, principalmente o Hamas, os Houthis, o Hezbollah, e isso vai estar muito de interesse aos Estados Unidos para que se acabe com esses grupos terroristas, para que o Irã mude o posicionamento dele quanto a constante ataque a Israel. E eu acho que tem que se tentar uma negociação para evitar um conflito mais prolongado. Pelo menos é isso que eu acho que o Trump está idealizando para os próximos dias. Professor, é claro que esse conflito vai muito além, né, em relação aos Estados Unidos e também o Irã e, é claro, todos os outros países do Oriente Médio. Há um temor muito grande por parte da comunidade internacional, especificamente países da Europa, devido ao fechamento, né, do Estreito de Hormuz, que pode, de certa forma, trazer aí muitos prejuízos com a questão, né, do deslocamento, com a questão, né, do próprio petróleo, do gás natural e gerar uma crise energética ainda maior em países da Europa, até mesmo em outros países da Ásia. Há pelo menos um entendimento de que esse conflito precisa ser encerrado o quanto antes devido a essas outras consequências, não só energéticas, mas também econômicas para a própria economia global? Com certeza essa questão do Estreito de Hormuz impacta muito, né, a pressão pelo encerramento do conflito, porque eu vou colocar aqui a questão da própria China, né? Eu falo que a China, ela foi impactada primeiro ali com a relação à Venezuela, porque 85% do petróleo da Venezuela era exportado para a China, e a China também importava 15% do petróleo ali do Irã. Então a China com certeza é uma das que está sendo já mais ameaçada com esse conflito. Com relação à questão da própria Europa, da União Europeia como um todo, aí a gente precisa já relacionar, porque antigamente a Europa comprava, há 4 anos atrás, comprava o petróleo e o gás vindo da Rússia. Só que em virtude do conflito com a Ucrânia, fizeram-se as sanções econômicas, bloquearam essas compras e estava comprando ali do Oriente Médio, que agora, em virtude do fechamento pelo Irã do Estreito de Hormuz, vão ser diretamente impactadas. Então, é uma pressão, com certeza, mundial. A própria ONU já falou que precisava se chegar, que não é um conflito que tenha questões só militares, mas vai envolver muitas questões econômicas e impactos para o mundo todo. Esse conflito, então, a pressão se torna com certeza maior para esse encerramento do conflito. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Desejo para a senhora um bom domingo, bom descanso. Muito obrigada, Cássio. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan.